Olá, a paz do Senhor. Obrigado por clicar neste podcast. A seguir, fique com o áudio de nosso último culto. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar este conteúdo. Obrigado. Bem, a paz do Senhor a todos. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Romanos, capítulo 8. Amém? Todos acharam? Amém. Nós vamos ler os versos a partir do verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem uma versão que, em vez de aquele que sonda, diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E essa noite eu queria que a gente pudesse refletir um pouquinho acerca exatamente de como anda as nossas intenções e atitudes. Sabe por quê, amados? Se tem uma coisa que Deus nos trata, é em relação às nossas intenções. Porque as nossas intenções movem as nossas atitudes. Amém? E essas áreas são áreas na nossa vida, como discípulos de Cristo, que precisam ser vigiadas, ser permitidas que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. E se a gente fizesse uma pesquisa, nos dicionários, intenção é aquilo que me leva a fazer alguma coisa, o que me motiva e me traz motivação pela qual eu faço as coisas. É o que me move e me faz caminhar. Intenção. Atitude é a maneira como eu faço as coisas. Isso humanamente pensando. Mas e Deus? Como que Ele trabalha as nossas intenções? Algo que nós precisamos ter clareza e concluir é que a gente precisa vigiar as nossas intenções, porque das nossas intenções é que gera as nossas atitudes. Você pode pensar assim: nossa, mas é tão simples isso, né? Tão amados, mas a maioria das vezes que nós erramos, que nós pecamos, está ligado a isso. A gente precisa entender que tudo o que Deus permite que aconteça em nossas vidas passa pelo coração dele, pelas intenções que ele tem a nosso respeito, né? Os pensamentos, a mente de Deus, e ele nunca é pelo mal. Tem aquele texto de Jeremias, que muita gente às vezes faz quadrinho para pôr na parede, ou deixa a Bíblia aberta, Jeremias 29:11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E é interessante que tem uma versão que, em vez de pensamentos, fala planos. Então, os planos que o Senhor tem para nós. Só que a gente está sempre assim, com a nossa mente acelerada, pensando em muitas coisas, e a gente acaba não atentando para alguns detalhes que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida. E aqui que eu queria conversar com você essa noite, Porque quando a gente pede algo para Deus, Deus ele examina as nossas intenções. Você já parou para pensar nisso? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa mente. E muitas vezes
as nossas intenções não estão de acordo com a vontade do Senhor. E aqui é onde choca. Então a gente precisa entender que, em primeiro lugar, o Senhor conhece as nossas aflições. Ele conhece aquilo que nos deixa ansiosos, aquilo que nos deixa, tira a nossa paz, né? Só que a gente tem uma necessidade muito interessante, né? Que é assim, a gente acha que na nossa mente tem lacunas. E os nossos pensamentos precisam sempre estar preenchendo essas lacunas. E aqui é onde o nosso adversário, o nosso inimigo, trabalha, e ele é expert em trabalhar nessa área, preenchendo essas lacunas. E preencher essas lacunas, muitas vezes, vai ao contrário do que é a vontade de Deus para nós. Eu quis usar esse texto de Romanos, né, porque ele é muito interessante, porque o Senhor conhece as nossas intenções. Porque o versículo 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Você já tinha parado para pensar num detalhe? O Espírito Santo, ele não trabalha nas nossas forças, naquilo que a gente é capaz. Percebe isso ou não? Mas ele trabalha e nos assiste exatamente nas nossas fraquezas. Eu estava pensando essa tarde, né, meditando nisso, em que momento que, assim, olha só, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Amém? O Espírito Santo conhece a mente do Senhor. Concorda? Eles se comunicam. Ele levou Jesus para o deserto. Em que momento que o inimigo veio tentar Jesus? No momento que ele estava bem? O que ele teve? Fome. Ah, vocês percebem ou não? Qual é a necessidade que nós temos tido? Aí está a nossa fraqueza. O ponto é que, será que nós temos permitido que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida? Ou a gente permite e dá guarida para as lacunas que o inimigo quer preencher nas nossas vidas? É muito sério isso, amados. É muito sério. E algo importante que, ao preencher essas lacunas, como eu falei, ele coloca informações. E mais do que nunca, nós estamos vivendo a era da informação. Full time, né? Está acontecendo uma guerra lá, a gente está assistindo aqui, né? Não é isso? E aí vai acontecendo... Qual é o primeiro sentimento que vai acontecendo com a gente? O que vocês acham? Deprime? Sim. Qual mais? Ansiedade? Qual mais? Insegurança. Insegurança? Medo? Mas será que também não gera uma certa indiferença? Uma falta de amor? Ou estou enganado? Eu estava conversando com o Luiz Henrique, sexta-feira, que eu estou num texto em Coríntios, que eu estou parado nesse... Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu parei num texto ali. E é profundo, porque ele está falando sobre o amor. Só que chega num determinado momento, ele fala assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, deixarão de existir. Palavra de ciência ou de conhecimento, cessará. Então, os dons vão acabar, mas o amor jamais acaba. Mas eu não... Só um start aqui, que é algo que Deus está mexendo comigo, né? E sabe por que os dons têm acabado, amados? Porque a gente fica indiferente. O amor não acaba, mas a indiferença sim. Por quê? Porque a lacuna está preenchida.
Você deixa de se ficar chocado, de interceder por certas situações. Porque, então, o que eu posso fazer? Isso é indiferença. É uma intenção que nasce no nosso coração e a gente não discerne. E isso é terrível. A gente precisa tomar sempre o cuidado. E sabe qual é a chave, amados? Para a gente ter, assim, a singeleza de estar atento a isso, a humildade. Reconhecer que como nós precisamos do Espírito Santo. Porque nós somos frágeis. Nós somos falhos. E o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor conhece as nossas intenções. Então, com muita frequência, a gente acaba tendo reações, tomando atitudes movidas por uma intenção errada. Por uma intenção que Deus não está concordando com isso. E aqui, mas eu quero dizer para vocês que é muito sério. Na maioria das vezes que nós erramos por causa disso. Não há uma sintonia, não há algo que a gente não permite que o Espírito Santo trabalhe as nossas intenções. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém, queridos? A gente precisa estar atento. Em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo lhe dá uma instrução muito interessante em relação a isso, né? Ele diz assim, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ele diz assim: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então o que Paulo está querendo falar? Ele está mostrando para nós que a gente precisa ficar atento em relação aos nossos pensamentos. Atento o que está guiando os nossos pensamentos. Amados, parece ser simples isso, mas às vezes a gente está cheio de motivações, de intenções erradas. Porque a gente tem, às vezes, vê uma visão de situações e a gente não permite que o Espírito Santo trabalhe essas intenções no nosso coração. A gente precisa tomar cuidado, porque ainda em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 5, ele diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele dará luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Vocês percebem? Deus conhece. Deus conhece. Então a gente precisa ter atitudes corretas, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo. A gente precisa entender aquilo que o Senhor quer trabalhar nas nossas atitudes. Amém, queridos? E eu queria destacar duas atitudes importantes na nossa vida como discípulos de Cristo. A primeira atitude é a atitude de disponibilidade. Ou palavra difícil. Ou estou enganado? Não tenha pressa em responder, mas você tem disponibilidade? Deixa o Espírito Santo falar. Hebreus 12, 1, queria que você abrisse comigo. Hebreus 12 diz algo interessante. Hebreus 12, 1. Texto muito conhecido, né? Mas que a gente precisa começar a estar atento, porque às vezes passa desapercebido.
Todos acharam? Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então deixa eu fazer uma pergunta bem simples. Qual é a nossa carreira? O que vocês acham? Com Cristo. Vida com Cristo. Certo. Quase isso. Testemunho. Quase isso. O que o Senhor Jesus nos mandou fazer? Ser e fazer discípulos. Então, vou repetir a pergunta. Nós estamos disponíveis para ser e fazer discípulos? Presta atenção na sua resposta, porque a tua resposta te compromete. Não comigo, amados, mas com o Senhor. Porque como a gente leu agora há pouco em Coríntios, se vocês quiserem eu repito, 1 Coríntios capítulo 4, 5, quem vai nos julgar não é o Chico, é o... Então, quem mandou a gente ir fazer discípulo foi o Chico. Foi? Foi o Senhor. Tá. Então, qual é a nossa carreira? Fazer discípulos. Ser discípulos. Mas e a nossa disponibilidade? Mas isso é muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil. Porque para a gente acontecer isso, a gente precisa estar disponível, estar pronto para fazer aquilo que o Senhor espera que eu e você façam. O interessante nesse texto de Hebreus é que o autor está nos orientando, está nos mostrando aqui o que nos impede de ter disponibilidade. Vocês concordam ou não? Ele fala. E assim, um agravante, né, é que ele dá o testemunho, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, vírgula, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então a gente precisa entender que muitas vezes as coisas naturais nos impedem de fazer as coisas que são aquilo que é a vontade do Senhor. E eu não sei se você tem percebido, mas assim, está cada vez mais difícil de exercer aquilo que nós somos chamados. Ou estou enganado? Parece que o dia, aquela propaganda do Bamerindos, né? Precisa ter 30 horas, né? Um dia precisa ter 30 horas. Precisa ter 30 horas, porque 24 horas não dá. E aí você fala para mim, não, mas eu durmo pouco, tá, mas mesmo assim, vocês percebem que o diabo achou uma ferramenta para tirar mais tempo da gente ainda. Uma ferramenta pequenininha, que é lícita, né? Eu estava conversando com um amigo esses dias, né? E ele falou para mim assim, você já percebeu que o celular está tomando lugar de tudo? Aí ele começou a falar, eu fiquei bobo. Olha só, ele tirou a agenda, ele tirou o relógio, ele tirou despertador, tirou a câmera, tirou o espelho. As mulheres nem usam espelho mais na bolsinha, né? Vira o celular e se olha, né? Então ele tirou até o espelho.
Às vezes até o computador. Mas isso é só um exemplo. Mas eu creio assim que, amados, o Espírito Santo está mexendo. O que tem nos impedido de ter disponibilidade para fazer aquilo que é a vontade do Senhor? Sabe por quê, queridos? A gente pensa que às vezes muitas coisas na nossa vida que são lícitas, concordo, mas a gente precisa ponderar. Até onde essas coisas que são lícitas não estão tirando tempo de coisas que são importantes? Qual é a prioridade? Hoje, a maior dificuldade das pessoas estarem disponíveis para o Senhor é a agenda. Ou estou errado? Só vou dar um exemplo aqui, me perdoem, né? Mas assim. Precisava conversar com você. Que dia que você pode? Eu posso todo o tempo. Quando eu não posso, eu tento mudar, mas eu vejo como é difícil. Tá certo? É difícil. Por quê? Porque tem muitas coisas. E posso dar uma péssima notícia para você? Vai piorar. É verdade. O Senhor Jesus nos alertou. Porque ele ainda disse algo mais agravante ainda. Que o amor de muitos se esfriará. É o que eu falei agora há pouco. Né? Os dons passam, o amor jamais acaba. Mas o amor esfria. Como que a gente está mantendo acesa essa chama do amor pelas coisas do Senhor? Como que a gente está mantendo aceso essa vontade de priorizar as coisas do Senhor? Sabe, amados, quando eu me converti, eu me lembro de algumas prioridades que eu fiz na minha vida. E foram várias prioridades assim. E o interessante é que sempre na minha vida eu percebi assim, como que é a luta de pôr as coisas do Senhor e as minhas coisas. Quando eu fui chamado a ficar o tempo integral. Que nem às vezes os irmãos pensam que o tempo integral é fácil. Mas se tem uma coisa que eu preciso lutar, é com o meu tempo integral. Porque se eu não tenho, assim, ser criterioso com o meu devocional, com o meu tempo de oração, o meu estudo com a palavra, tem coisa para mim fazer o dia todo. Então eu imagino os irmãos, a luta que os irmãos têm. Eu sei a luta que os irmãos têm. Por isso eu entendo como é importante essa questão da disponibilidade. É algo que a gente precisa estar atento. Porque quando Paulo chama a atenção de Timóteo, né? E eu acho que é importante a gente ler isso. Está em 1 Timóteo, capítulo 4. Até minha Bíblia aqui, ela faz ela tem um subtema aqui interessante, né? Defesa contra os perigos, né? Então, a partir do verso 6, ele diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Aí você pode pensar assim e falar assim: não, mas esse negócio de
Paulo, no tempo lá, devia ter, né? Velhas caducas, né? Eu acho que Paulo aqui já seria, como que se fala? Seria processado, né? Porque Não é politicamente correto. ele está sendo preconceituoso com as nossas idosas, né? Mas o que que ele está falando aqui? Será que na internet a gente não está o dia todo dando risada, às vezes brincando com caduquices? Então, é perigo. E aí ele diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tens promessa de vida que agora é e que há de ser. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. E interessante que a palavra ordena aqui no original é põe em ordem. Então aqui uma pergunta, porque todos nós aqui somos Timóteos. Como que a gente está ordenando as coisas de Deus? Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um, como cada um tem ordenando as coisas pessoais, eu tenho certeza que cada um de vocês vão me mostrar uma agenda linda, bonita. Mas e a do Senhor? Como que está? Aí ele continua: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Medita nessas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Amados, é sério isso. São coisas pequenas, mas profundas. São coisas que a gente pensa que são irrelevantes, mas são importantes. São importantes. A gente precisa ser exemplo de atitude de disponibilidade. Como Abraão foi. Pegando um exemplo aqui de Hebreus, né, que fala da nuvem de testemunhos, né? Então Abraão foi um testemunho para nós. Por exemplo, ele mostrou disponibilidade. Gênesis 22:1 diz assim: aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão: eis-me aqui. Mesmo sendo provado, Abraão falou: Senhor, eis-me aqui. E tantos outros. Isaías: a quem chamarei? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor continua chamando, né? Então Deus provou a disponibilidade de Abraão. E essa palavra eis-me aqui no hebraico, ela tem o mesmo sentido: estou disponível. Então Abraão, ele sentiu o peso da pergunta. O quanto nós estamos disponíveis para as coisas do Senhor, né? O quanto a gente está atento a ser um discípulo e estar disponível para o Senhor, né? Porque a vida de discipulado, ela é construída com atitudes. E disponibilidade também fala de decisão. Como a gente viu lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus ele mostrava que ele tinha a intenção
de ir para Jerusalém, né? Mas o texto não fala. O semblante dele é de quem estava com intenção de ir para Jerusalém. Só que se ele fosse para Jerusalém, o que ia acontecer com ele? Ia ser morto. Mas isso não tirava a intenção dele de ir para Jerusalém. Então ele tinha essa disponibilidade, ele tinha esse interesse, né? Então, amados, são nas pequenas decisões que a gente toma na nossa vida diária que vai mostrando o nosso interesse em restituir as coisas do Senhor na nossa vida. O quanto a gente... Porque às vezes é assim, é tantas situações e a gente fala assim, não, eu preciso orar por isso, fazer isso. Mas o quanto tempo... Porque deixa eu falar uma coisa para vocês aqui interessante. Será que a gente só jejua porque a gente precisa de algo? A gente precisa aprender acerca do que é o jejum. Porque o jejum é consagração. Eu estou me consagrando para o Senhor. E não, eu não estou fazendo barganha com o Senhor. Eu estou orando porque eu sei a importância que eu preciso orar. O tanto que eu preciso ler a palavra, ser edificado. Mas muitas vezes, amado, na correria, na pressa, parece que a gente tem aquela coisa que a gente precisa picar o cartão, né? Tem que picar o cartão. E não é isso. A gente precisa desenvolver uma vida de consagração, uma vida de dedicação, com práticas, construindo, né, práticas diárias, de atitudes corretas, decisões práticas, definidas. Eu quero ter um tempo para o Senhor. Aí você fala, mas eu não consigo. Tá, mostra a sua agenda secular. Aí nós vamos conversar se você consegue ou não. Como é a sua agenda na Unicamp? É fácil ou não? É cheio. É cheia, né? E sua agenda com o Senhor, como que é? Você percebe? Aí pega o Luiz, né? Aposentado lá, boa, professor e tal, né? Como tá a sua agenda? Cheia de coisinha, né? Não é? Né? Tem a Ritinha que põe ordem lá, né? Mas e o tempo com o Senhor? Às vezes a gente está aposentado, mas a gente tem tanta coisa. Correr atrás dos netos, né? Fazer as coisas, né? Chico, eu já ouvi vários colegas dizerem o seguinte: quando eu trabalhava, parecia que eu tinha mais tempo. Agora que eu estou aposentado, não sobra tempo para nada. Vários falaram isso. Mas é uma questão de prioridade e de organização, né? De intenção. Na verdade, Então, mas você percebe, Guilherme, algo interessante. Porque quando você está trabalhando, você tem uma agenda que você tem que cumprir. Só que essa agenda, você está fazendo ela a troco do quê? é obrigação, né? Porque se você não fizer isso, você não ganha o din-din, né? Não é isso? Nós não podemos fazer isso com as coisas espirituais. Porque senão a gente está também fazendo as coisas para o Senhor a troco de algo. E não é isso. A gente precisa ter a decisão que eu falei aqui há pouco de Abraão, né? Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como fazer. Minha agenda está aqui, ó. Vamos ser sinceros. Está aqui, Senhor. A minha agenda está aqui, ó. Mas eu quero ter tempo para o Senhor. Eu quero ter disponibilidade para estar com o meu ouvido sensível de ouvir o clamor de alguém que está do meu lado. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus está te colocando num lugar. E se Ele está te colocando num lugar, a palavra fala que os seus pés, aonde pisar, abençoado será. Porque nós somos luz, nós somos sal. Não foi por acaso, Mauro, que o Senhor te colocou na CIPA. Ele tem um propósito. Mas para quê? Para ser um 007 cristão? Não, para ser luz, para ser sal. O Luiz Henrique falou um tempo atrás aqui sobre o sal, né? E a importância do sal. Então nós precisamos entender isso.
E a segunda atitude que eu queria destacar é a atitude de dedicação. Então é a atitude de disponibilidade e a atitude de dedicação. E a palavra dedicação, ela é consagração também. E consagrar-se significa tornar santo. Então dedicar é fazer da nossa vida uma vida santa. Aonde eu estou, santificado será. Aonde eu coloco as minhas mãos, santificado será. Você está na UTI lá, os leitos que você está cuidando, abençoados serão. Porque o Senhor te colocou lá. Tem luta? Tem guerra? Tem, mas Ele te colocou lá porque você é capaz. Se dedica. Da mesma forma que nós nos dedicamos, que nem hoje nós comemos um bolo de chocolate delicioso. A Ana se dedicou para fazer o bolo. Da mesma forma, se dedica ao Senhor. Cada um de nós temos dons naturais, capacidades que o Senhor nos agraciou para que a gente se dedique. Às vezes a gente está sentado numa roda de amigos, o Senhor nos dá graça para falar. As pessoas acham que é gostoso estar perto da gente. E é, porque um cristão irradia a luz, a graça. E tem um texto em Romanos 12 que mostra o nosso desafio de ser e fazer discípulo com zelo, né? E por que nós precisamos ser zelosos? Em Romanos 12, versos 7 e 8, diz assim: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então vocês percebem, a gente tem que, os dons que o Senhor tem nos capacitado, eles precisam ser executados com dedicação. E interessante que essa palavra ministério, no original, sabe qual é, amados? É servir. É serviço. Então, ser ministério, seja em servir. Que coisa linda, né? Então a gente precisa parar e pensar. Porque mais do que nunca a gente está vivendo dias que a gente, como eu falei, a gente tem muitas tarefas. Muitas tarefas. Várias tarefas. E as nossas prioridades, muitas vezes, aqui é o cuidado que a gente precisa ter. Porque por ter muitas tarefas, e muitas tarefas, parece que há uma inversão na prioridade. A principal prioridade é buscar ao Senhor. E as outras coisas vos serão... Mas vocês percebem que a gente inverte? A gente busca as outras coisas, né? Depois deixa para buscar o Senhor. Aí a pessoa cai no erro, viu, Guilherme? Que eu tinha um amigo que falava assim, não, eu quero me dedicar no trabalho, na carreira, quando eu me aposentar eu vou servir ao Senhor. Ele morreu. Então, mas ele foi fiel no que ele falou, né? Se dedicou à carreira. Então Paulo está mostrando que a nossa maior dificuldade e o desafio que nós temos hoje na questão da dedicação é aonde a gente tem investido aquilo que Deus tem nos dado de melhor. Porque se tem uma coisa que o mundo tem trabalhado, é para usar o que Deus nos deu de melhor de forma errada. Com prioridades erradas. Amados,
Se o Senhor tem colocado a gente num local, é para, em primeiro lugar, a gente ser um discípulo. As coisas vão acontecer, porque Ele é o maior interessado que a gente seja bem-sucedido. Quando a gente se dedica a olhar com carinho para as pessoas que estão próximas de nós, a gente começa a ver o como essas pessoas são instrumentos do amor de Cristo. E às vezes aquele que te persegue, que pega no seu pé, que te cobra, que às vezes até te ofende, né? Essa pessoa precisa mais do que nunca das suas orações. Não foi por acaso que o Senhor te colocou ali. Não foi por acaso. Sabe por quê, amados? Porque tem uma coisa em nós que precisa ser vista pelas pessoas. Sabe o quê? A nossa fé. A fé, ela precisa ser visível. Ela precisa ser revelada pelas nossas atitudes. Por exemplo, a Bíblia cita muitos textos, né? Mateus 9, Jesus, vendo a fé deles, se admirou com a fé, ao ponto de falar: eu não vi em Jerusalém fé como a desse homem. Amém? Outro texto, Tiago, diz assim: mostra-me a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Interessante. Qual a tua fé? Eu mostro as minhas obras. Então a fé, ela precisa ser visível, ela precisa ser manifesta através das nossas atitudes, das nossas reações. Hoje, mais do que nunca, o Evangelho está sendo escarnecido por causa de política, por causa de ambiente de mentira, de competição. Isso não é a fé. Amados, se nós formos discípulos de fé, cadeias caem, montanhas se abalam, porque a fé move montanhas. Porém, a fé sem obras, sem ser revelada, ela é vã. Qual a sua fé? Por isso que é interessante, eu sempre gosto de repetir esse texto, porque para mim é um texto que nós estamos vivendo esses dias. Quando Pedro fala: antes de tudo, não, ele diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. As pessoas estão vendo em quem nós esperamos? Porque às vezes a gente cai no perigo de estar mostrando quem está esperando receber o 13º ou o abono. A nossa esperança está no prêmio. Isso é de pessoas que não têm fé, não crê no autor e no consumador da nossa vida. Fique esperando o prêmio. O Senhor, Ele está conosco, abrindo caminhos, abrindo portas, derrubando trincheiras, quebrando armadilhas. Mas essa nossa fé precisa ser visível. A gente precisa, naquele momento de caos, ter uma palavra de fé, ter uma palavra de esperança. Porque nós sabemos em quem nós cremos.
Por isso que Paulo, falando aos Coríntios, em 1 Coríntios 2, versos 10 e 11, ele diz assim: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem? Não é esse o texto. Esse eu já vi. É o 4. 2 Coríntios 4. Ele diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Amados, nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo esses dias. E Paulo está nos ensinando que o Senhor vai trazer luz. Agora, pensa comigo. Essa luz vai mostrar as nossas intenções. Como estão as nossas intenções? Como está o íntimo do nosso coração? É o Senhor que vai mostrar. E a gente precisa estar atentos. Pois, qual é a imagem que eu tenho transmitido? Para comigo, pensa. Qual a imagem que eu tenho transmitido na minha casa? Com a minha esposa ou meu esposo? Com a minha família estendida? Aqueles que ainda não conhecem o Senhor. É um momento que a gente precisa dar um testemunho. Como eu falei, sede santos. Ah, mas tem aquela roda, só estou aqui entre família, né? Tem aquela cervejinha, aquele vinhozinho. Não se esqueça, você é luz. Ah, mas eu tenho liberdade. Amém. Seja luz. Seja luz. Porque você está sendo observado. Não por mim, pelo Senhor. E Ele te deu dons. Fala para mim. Uma pessoa que toma 2 copos de vinho, 2 copos de cerveja, fala com autoridade? Ou seus pensamentos já entram na piada, já entram na algazarra? Deixa o Espírito Santo falar. As nossas atitudes, intenções. É o Senhor que lança a luz. Aquilo que a gente está demonstrando é algo positivo ou algo negativo? Qual tem sido as nossas ações para com os incrédulos? Que é a nossa tarefa, ser testemunho aos incrédulos. Fazer discípulos, fazer discípulos. Eu estou sendo exemplo. Eu estou sendo um exemplo para o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Não, agora eu estou com 3 copos de cerveja, o vinho está gostoso, 4 copos de vinho na cabeça, vem uma irmã lá que está com uma enfermidade. Eu tenho autoridade para colocar minha mão e expulsar um demônio? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Amados, não há pacifismo no campo espiritual. O diabo não brinca. Ou como está a minha internet? Como está meu olhar para uma pornografia? Aí eu tenho autoridade para exortar meus filhos? Ou meus amigos? O Evangelho é o poder de Deus para a transformação, não para a mesmice.
não para uma vida dúbia. Eu estou sendo um fardo ou eu estou sendo uma consolação na vida das pessoas? Amados, minha oração, e eu queria concluir aqui, é que todo ou tudo que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida seja arrancado, em nome de Jesus. Tudo que envolve nossas atitudes, intenções, sejam para a glória do Senhor. Do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque traz salvação para aqueles que estão perto da gente. Traz autoridade para a nossa vida. E eu queria concluir lendo um versículo. Efésios 4, 23. Alguém poderia ler? A serem renovados no modo de pensar e a revestir. Só 23? A serem renovados no modo de pensar. Tem alguma outra versão aí? E vos renoveis o espírito da vossa mente. Tá aí. Que a gente seja renovado. A gente precisa deixar que o Espírito Santo renove os nossos pensamentos e nossas atitudes. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós reconhecemos nossas falhas, nossas fraquezas, nossas dificuldades, e nós queremos rogar ao Senhor, como nós começamos lendo, que o Espírito Santo intercede por nós. Porque o Senhor conhece a mente do Espírito, o Senhor conhece a intenção do Espírito. E eu rogo ao Senhor, Pai, nos ajuda, Pai, a vencer nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, a vencer tudo aquilo que tem sido empecilho, Pai, para que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, Pai. Eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, toca os nossos corações, Pai. Toca as nossas vidas. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada um de nós aqui. A Tua palavra diz que o Senhor conhece cada um de nós pelo nome. E o Senhor sabe qual é a dificuldade de cada um de nós aqui, Senhor. E eu quero pedir a Ti, nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas dificuldades, Pai. Tudo que impede o fluir do Teu Espírito nas nossas vidas, caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém?